É um caso sério. E essa jovem que está aqui, de 27 anos, essa jovem que está aqui foi vítima, sabe de quem, meu amigo? Sabe de quem? Do bispo Zadok. Mais uma vítima do bispo Zadok. Essa jovem que está aqui nos estúdios do site Alô Juca foi vítima desse canalha. É isso mesmo, ela vai contar o que aconteceu. Ele estava dizendo aí para todo mundo que era bispo, pregando nas igrejas a palavra do Senhor. Após a morte de Sara Mariano, após ele ter matado a cantora, ele continuou pregando, como se nada tivesse acontecido. Esse bandido continuou indo para as igrejas, pregando a palavra de Jesus. E sabe o que aconteceu? Na terça-feira, ele estava sentado na igreja, com a Bíblia na mão, iria pregar, iria cantar, mas aí chegou a polícia e falou: Zadok, volte, largue a Bíblia, essa Bíblia não lhe pertence, largue agora, o policial disse para ele. Eu estou sem entender o que aconteceu. Largue essa Bíblia não é sua. Na verdade ele já sabia, né? Tava tirando de tempo, né? Tirando de tempo. E o policial deu a ideia. E ele teve que deixar a Bíblia em cima de uma cadeira. Foi algemado, colocado na viatura. Esse bandido, esse canalha. Eu tô com a vítima. Minha amiga, você tá pronta, preparada para falar? Por favor, deixa eu encostar aqui, pronto, o microfone. Você procurou a redação, procurou o site Alô Juca para falar. Você tá pronta para falar, para contar o que aconteceu? Sim. Quando você foi vítima dele, você tinha? 17 anos. 17 anos, adolescente. Sim, adolescente ingênua, porque eu, na época, acreditava muito que as pessoas da igreja não maldavam, né? Não tinham essas maldades. Então, era tratado como irmãos, né? Então, tinha muito essa inocência e caí na armadilha de Zadok. Você sempre participou de cultos? Sim, sim. Você é evangélica? Sou. Não frequento, não sigo a igreja, né? Mas, por causa dessas coisas, desses traumas que tomei. Mas acredito sim no meu Senhor Jesus, né? Vou à igreja de vez em quando. Só que não sou mais aquela religiosa como antes. Há 10 anos atrás, você foi vítima de estupro, foi isso que aconteceu? Sim, de abuso. Você foi abusada sexualmente por quem, minha jovem? Pelo bispo Zadok. Pelo Zadok. Bispo Zadok. O que aconteceu? Que na época ele nem era bispo, né? Na época, se eu não me engano, ele era levita. Quando eu conheci. Levita, para quem não entende, é uma pessoa que apenas canta os louvores. Canta ou toca. Participa. Sim. O que aconteceu? Que você foi vítima de estupro, foi abusada sexualmente? Sim. Eu conheci um pessoal de Camaçari. E aí a gente sempre fazia a obra, né? A gente ia louvar nas igrejas, uma pessoa pregava, e eu louvava muito nas igrejas por aquele redor, né? Aquela região. E foi daí que eu conheci a igreja da mãe dele, que na época era pastora. Fiz amizade com o pessoal. Foi daí que uma vez eles me chamaram para louvar na igreja deles e acabei tendo que dormir na casa dela, porque como eu morava longe, precisava dormir. Sim. Nesse dia, eu não maldei nada, não vi nada da parte dele, porque estava todo mundo, né, na sala ali, dormindo, o pessoal da igreja. E aí eu pensei, amizade, né, todo mundo, amigos, eu confiei e resolvi prolongar essa amizade.
confiar, né? E uma certa vez eu estava em Barra de Jacuípe, eu fui para uma igreja lá, só que eu perdi o horário do ônibus, porque como era domingo, passava muito cedo. Sim. Então eu entrei em contato com ele, porque como ele morava em Camaçari, ficava perto. Como eu já tinha dormido na casa da mãe dele, da pastora, eu tive essa confiança de ligar, né, e pedir para dormir novamente, para poder no outro dia eu voltar para casa. Então ele disse que ia falar com a mãe dele e depois ele voltou falando que a mãe dele estava no culto e que depois do culto buscaria ele. Ele estava na casa de um amigo e se eu poderia chegar até lá. Então eu consegui um carro de um guincho, uma carona de um guincho, até esse local. Eu não me lembro muito, mas ficava perto de uns matos, esse local, em Camaçari. Cheguei no local, eu perguntei, cadê sua mãe? Nada, e ele disse não. Aí eu entrei e fiquei esperando, né, ingênua, esperando a mãe dele chegar para buscar a gente, né? Sim. Aí deu 1h da manhã, eu falei, cadê a sua mãe? Aí ele disse, ela vai vir. Eu já falei com ela, se você quiser, você pode dormir, porque eu tava com sono, né? Sim. Ele pode dormir quando ela chegar, eu te acordo. Acabei confiando, né? Porque como eu já tinha dormido na casa da mãe dele, com a galera lá, tudo, não teve nada, não suspeitei nada, assim, de maldade. Então eu acabei confiando, acabei pegando no sono. Sim. E acordei com 3 tapas fortes na cara, uma ameaça. Ele dizendo... não reaja, só a ela, para não dizer o nome pesado, senão vou te matar. E ele puxou pelo meu cabelo e eu já senti que ele estava querendo tocar em mim. Sim. Pela força que ele estava fazendo e o que ele estava querendo. Então eu tive que fingir naquele momento que já estava gostando dele para ele não me tratar daquela forma, porque eu não sabia o que ia acontecer. Se eu reagisse, né? Eu não sabia o que seria. Sim. Porque ele disse que iria me matar se eu reagisse. Como tinha outra pessoa dentro da casa, que era um colega dele, mas estava dentro do quarto. Ele só apareceu uma vez e depois ele entrou. Então eu fiquei com medo. Aí eu fingi que já estava gostando dele, que estava apaixonada por ele e que não tinha necessidade dele fazer aquele gesto que ele fez comigo. Então... Teve a penetração? Teve a penetração. Contra a minha vontade... né? Tive que fingir ali, né? Lutando pela minha vida, porque eu prefiro estar viva do que passar por isso, reagir ou ele fazer alguma coisa comigo. E quando foi de manhã cedo, que ele teve um descuido, entrou no quarto do amigo, foi daí que eu consegui escapar e sair correndo. Procurei ajuda de manhã cedo, procurei ajuda para perguntar sobre um ponto de ônibus. Não sei para onde ia o ônibus, mas o primeiro carro que aparecesse eu ia pegar. E foi assim. Eu agradeço a Deus por ter esse livramento, porque eu talvez... E depois você não teve mais contato com ele? Ele procurou? Ele me ligou, né, perguntando por que eu sumi, que eu saí. E daí eu falei com ele, olha, não me ligue mais, porque se você ficar me perturbando, me seguindo, eu vou contar para sua mãe, para a pastora, e para todas as pessoas da igreja que te conhecem. A mãe dele é pastora? Sim. Eu fiquei com medo porque eu não sabia quem ele era, né? Porque na frente da mãe, do pessoal da igreja, era um anjo. Era uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa do bem. Mas naquele dia que eu caí na armadilha dele, eu vi que realmente ele era. E ele, tipo, se transformou. Ele me xingou, ele me bateu, me xingou e me ameaçou de morte se eu reagisse.